Olá, está começando mais uma edição do podcast 100 Ponto, uma realização da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, a CUT Gaúcha, em parceria com o Sindibancários de Porto Alegre. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou jornalista. A gente está gravando esse programa no Estúdio Hall, aqui no Sindicatos Bancários, na Rua da Ladeira, e comigo dividindo esse programa, essa apresentação, meu companheiro Ciro Ferreira. Sempre um prazer trabalhar e tocar esse projeto contigo. Prazer, Guilherme. Prazer estar aqui novamente. Com a gente hoje, Marco Veleda, filho de servidor público, ferroviário, pelotense, chavante, criado em Pedro Osório, ex-militante do PT e do PSTU. Também fui militante do PSTU muito antigamente. Anarco-sindicalista, que hoje é diretor de comunicação do Sindijus. Tudo certo, Veleda? Tudo certo. Ciro, Guilherme, a Mara, que também está aqui com a gente. É sempre um prazer, né, poder se comunicar aqui sem ponto, né? Essa é a questão central aqui que a gente vai. Sou chavante e tu sabe que a gente não está numa boa fase, né? Mas vamos se recuperando aí. Sempre aguerrido. E também com a gente, Mariana Martins, jornalista, ativista cultural, assessora da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia. Como é que tá, Mari? Tudo certo? Tudo bem, pessoal aqui do 100 Ponto. Prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês, falando de cultura e luta. Maravilha. Então, nosso programa hoje é sobre a defesa do serviço público. E a gente quer começar essa prosa de cara falando sobre algo que agora é o tema do momento, que é a questão da reforma do IP, né? Veleda, tu és usuário do plano, né, do IP Saúde. Tu, enquanto diretor de um sindicato que tem uma categoria que utiliza também esse plano, tu acreditas que o IP Saúde precisa ou não de uma reforma? E qual é a avaliação, inclusive, não só daí tu enquanto indivíduo e quanto dirigente do sindicato, mas da frente dos servidores, sobre a reforma que o governador Eduardo Leite está propondo? O governo Leite, ele fez uma política de desmantelamento do Instituto de Previdência do Estado, né? Então, eu como usuário do IP, né, e o IP a gente tem que deixar bem claro que o IP é um instituto solidário. Então, ele é um Robin Hood, né? Aqueles que ganham os melhores salários ajudam a pagar a saúde dos que têm menores salários. E nós temos uma gama no Estado de menores salários, né, com esta situação. E o governo do Estado, o que ele fez? Ele criou uma dívida, né, e não foi desse governo, só do PSDB, foi do governo Sartori. Há 8 anos atrás, eles vêm sucateando o Instituto. O sucateamento passa por não remuneração, não valorização dos servidores públicos, passa por um desmonte do serviço público, conforme a gente trata aqui do tema, né, no 100 Ponto. E hoje, ele criou uma dívida de 746 milhões no IP. E só o que o IP tem a receber da parte do Estado e da parte das instituições da qual eu faço parte, que é o Tribunal de Justiça, né, o IP teria hoje R$1 bilhão para esse aporte, né, que teria que entrar nos cofres do IP, do Instituto, do IP Saúde, que eu estou falando aqui. E isso, se tu tem uma ideia, dos 746 milhões, o IP ainda teria um superávit de 254 milhões de reais. E só um parênteses, filha, da importância do programa 100 Ponto. Dia desse, na página da Rosane de Oliveira, estava ali ridicularizando os servidores por proporem que a solução para o IP seria reajuste para os servidores em um estado quebrado, né? Isso é uma alegação, porque assim, ó, a Rosane de Oliveira, particularmente, ela tem que ter uma secretaria dentro do governo do Estado, né? Porque ela é a porta-voz do governo. Todas as defesas, a RBS toda é porta-voz do governo, né? Porque tem interesses bem claros quando são sustentados, né, financeiramente os programas, que é o contrário aqui da gente, né, um contraponto, o 100 Ponto, né, e todos os nossos veículos alternativos, pegando Brasil de Fato, TVT, Sul 21, todos esses veículos, eles têm
O patrocínio, ajuda, nem é o patrocínio, ajuda de quem? É do movimento, para ter a sua voz de verdade. A RBS não precisa disso. A RBS ela tem um aporte enorme, né, financeiramente, do governo do estado, que faz todas as suas propagandas ali. E por isso que a Rosane é a defensora. E ela sempre ridiculariza os servidores públicos, porque me parece que ela tem uma birra com cada servidor, cada servidora. E quando ela fala de manhã, ela diz assim, eu gosto de escutar porque a gente tem que pegar para essas contradições. Ela diz que não sou contra os servidores públicos. Porra, se ela não é contra, ela passa a semana inteira metralhando e dizendo que o grande fardo do Estado é serviço público. Só que, ao mesmo tempo, eles defendem saúde, educação, defendem segurança para todos e dizem que tu não tem que ter reposição salarial, que os servidores não precisam. Eu acho que não precisa, vou ser bem claro aqui, que um juiz ganhe o que está ganhando. Que queira ganhar mais, né? Pegar o judiciário aqui é um penduricário atrás do outro. Esses não precisam mesmo. Agora, o servidor, aquele que é funcionário de escola, que é um trabalhador lá na educação, esse necessita, às vezes ganha menos que um salário mínimo. Eu vou só dar um exemplo aqui, Guilherme e Ciro e Mari. Tem uma colega nossa no judiciário, que a gente olha o judiciário como um órgão de uma classe mais abastada. Mas não é. Eu tenho uma colega que é aposentada, de Pelotas, ela ganha menos que o salário mínimo. Ela ganha R$ 1.030. Essa é a Marajá que a Rosane fala. Essa é a Marajá do judiciário. E eu tenho o contra-cheque dela aqui. E aí tu tem uma ideia, né, do que quando coloca todos na mesma cesta. Quando se coloca todos na mesma cesta, é claro que o judiciário vai ter um salário alto quando tu coloca um juiz que está ganhando 35 mil e quer ganhar 42. Entende? E para essa servidora que ganha isso, vai melhorar essa reforma do IP que o Leite está propondo? Piorou. Piorou porque o que acontece? Essa servidora, provavelmente ela é uma aposentada, ela vai contribuir com quase R$ 439, e se tiver os dependentes, claramente que tenha dependente, ela vai ter que pagar pelos dependentes. O que vai acontecer? Ela vai chegar hoje uma contribuição clara, assim, de uns 600, 700 reais. Tu acha que essa pessoa tem condições de sobreviver até o final do mês com o salário que ganha? Não tem. Tu acha que ela vai ter condições de se manter no Instituto de Previdência? Não tem. A ideia é que o governo Leite, como ele não diz que vai privatizar, ele traz esta possibilidade para nossos servidores. Entende? Olha, você paga essa conta, né? E aí diga ainda, ele é um deboche, porque ele fez um simulador agora, dizendo o seguinte, ó, você vai pagar 600, só que se você fosse num plano de saúde privado, você pagaria 2.000 e poucos. Entende? Então, olha a ser vergonhice do governo. Distorção, né? A distorção que ele faz sobre isso. Ele joga, né, dentro de uma lógica, né, que eu disse, eu vou pagar só 600 se eu fosse... Só que é o seguinte, a pessoa não tem condição de pagar 600, vai ter que ir pro Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que foi sucateado em 4 anos pelo governo Bolsonaro, né? E ele vai jogar essas pessoas a esse sistema, né? Ao Sistema Único de Saúde, que é o melhor, para mim, o SUS é o melhor sistema hoje de saúde que nós temos. Agora, se tu não tem investimento nele, ele vai ser o pior sistema, entendeu? E as políticas públicas que a gente entende aqui, elas não estão hoje colocadas para fazer saúde. Mas é exigência em todas as eleições e todos dizem a mesma coisa. Nós vamos investir em saúde, nós vamos investir na educação e nós vamos investir na segurança. Isso aí é a tal da fake news, né? Há tantas mentiras. O próprio governador disse que não ia mexer no Instituto e estava mexendo. Desculpa. Não, e queria dizer, e lembrando, né, da situação da colega aposentada, que lá em 2019 o governo Leite fez uma reforma administrativa, né, que atacou severamente os e as aposentados, né, e segue aí na sua cartilha de arroxo salarial e precarização dos serviços públicos. Daí me lembrei também numa passagem na coluna da Rosane de Oliveira, que ela diz que o governo está fazendo uma pesquisa, né, com a universidade para procurar bons profissionais para estarem na sala de aula, né?
E eles conseguem separar isso dessa narrativa da valorização salarial, né? Bons profissionais para estarem... Temos ótimos profissionais em sala de aula, na luta, né? Mesmo enfrentando toda essa precarização, né? Todos esses ataques aos direitos. E também temos colegas aposentados que, né, contribuíram para a sociedade em anos e anos, décadas de serviço público, que também seguem aí sofrendo, né, com esses desfeitos de um governo neoliberal. Mari, seguindo nessa linha dos desfeitos dos governos neoliberais e todo esse mantra neoliberal, né, de que o Estado tem que ser mínimo, tem que desonerar o Estado, né, de que o artista tem que gerar divisa para o Estado ao invés de custos, né? E a gente sabe que muitas vezes nós, artistas, né, me colocando também nesse barco, eu como músico, poeta, enfim, a gente tem um aporte muito grande quando entra um recurso do tipo que foi trazido na pandemia, a Lei Aldir Blanc, né, e agora a Lei Paulo Gustavo. E a gente está muito curioso, né, para saber em que pé está esse recurso que tende a aparecer aí, né? E tu tá no grupo de trabalho da Assembleia, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre a Lei Paulo Gustavo e como é que ela tende a nos chegar aí agora, no próximo período. Por favor. Não, então, primeiro queria agradecer o convite, né, importantíssima aí a iniciativa dos sindicatos para a gente estar debatendo, né, como tu trouxe, a importância dessa mídia alternativa, né, para estar trazendo a realidade da classe trabalhadora e dizer que a cultura, né, sempre esteve ao lado e também faz parte da classe trabalhadora, né. Queria também mandar um salve para o SATED, que é o nosso sindicato dos artistas e técnicos de espetáculos em diversão. E tava, né, quando o Guilherme me convidou, eu disse, meu Deus, vou buscar elementos aqui, daí trouxe até essa biografia do Lula, que fala as passagens de diversos artistas também, que estiveram, né, junto aí à luta da greve dos metalúrgicos durante a ditadura. Então, acho que a gente tem uma sinergia muito, muito importante, né, da classe trabalhadora e da cultura de resistência. Sempre que temos governos de esquerda, né, governos que acreditam aí nesse papel transformador, né, do Estado e das políticas públicas e do serviço público, a gente tem, então, uma grande transformação também na área cultural, né? E uma das questões importantes e inusitadas dessas leis, né, desse novo paradigma para a área cultural, que foi a Lei Aldir Blanc, né, e que está trazendo agora novamente a Lei Paulo Gustavo, foi que durante a pandemia, durante um governo fascista, durante ataques diretos ao setor cultural, justamente por esse poder de transformação, por esse poder, né, de trabalhar a consciência das pessoas, o governo fascista neoliberal de morte do Bolsonaro atacou diretamente a cultura, mas foi a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, do movimento social da cultura, que conseguiu, no meio de todo esse contexto devastador, construir a Lei Aldir Blanc, né? Uma lei que trouxe aí mais de 3 bilhões, que conseguiu liberar os recursos do Fundo Nacional da Cultura, que estavam retidos desde do golpe, né? E liberar ele para todos os municípios e estados do Brasil, né? Então, isso é uma verdadeira revolução nas nossas políticas culturais da cultura, que começam a se aproximar da maneira com que se faz com a educação, da maneira com que se faz com a saúde, né? Então, agora, na Lei Paulo Gustavo, que foi assinado né, a regulamentação, agora, dia 11 de maio, em Salvador, com a presença do governo Lula. Até pedir para a Fernanda, se ela puder exibir aqui o vídeo as imagens, não precisa ter o áudio, mas... E da ministra Margarete Menezes. O vídeo com o Lula ali dando a... Foi um ato muito simbólico e muito bonito, né? Temos o vídeo do Lula, isso, aí a Paulo Gustavo agora é lei, né? São mais de 3,8 bilhões que vêm do governo federal, do Fundo Nacional da Cultura, dinheiro que é da cultura, não é de outros setores, né? É o maior investimento já feito, Maria? Configura como o maior investimento já feito na história, né, do fomento cultural. E vai vir ainda a Lei Aldir Blanc 2. A Lei Aldir Blanc agora vai ser permanente nos próximos 5 anos. Então, a cultura vai ser irrigada com uma série de recursos, né, públicos históricos, né? E a gente gosta de dizer duas coisas. Uma é que esse recurso
é da cultura, né? Então, repassado para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. 2, a cultura agora, recentemente saiu a pesquisa, né, da Universidade Federal, da URGS, em parceria aí com institutos privados, onde diz que a cultura movimenta mais de 3,13% do PIB, né? E gera mais empregos e movimenta mais né, economicamente que indústrias como a indústria automobilística. Né? Então, Indústria calçadista, eu lembro. No que Rio tu Grande tinha do Sul comentado se alguma coisa. aproxima, né, a indústria calçadista, passa a indústria calçadista, se aproxima da construção civil. Claro que são muitos trabalhos ainda precários, informais, né, mas esse é um estudo e é importantíssimo aí para essa defesa desses recursos que estão chegando. Mas daí, né, o desafio, e que tem muito a ver com a importância do fortalecimento do serviço público, é que esses municípios e estados vão ter que né, tanto garantir esses recursos apresentando um plano de ação na plataforma, que agora a gente está nessa etapa, né, os municípios e os estados precisam apresentar o seu plano para garantir que esses recursos previstos cheguem, e depois eles vão ter que operar esses recursos, né, com editais, chamamentos públicos, com seus conselhos de cultura, trabalhando seu sistema municipal de cultura. Então, isso, quando a gente tem um retrato de precarização do serviço público, de falta de concurso público, né, a gente vai ter esse desafio, né, de gerir essa verba, né, corretamente, com transparência, com fiscalização, fazendo ela chegar na ponta. Então, eu acredito que também vai ser um trabalho importante de evidenciar a necessidade, né, do fortalecimento do serviço público. Isso a gente também encontra na educação, né, na saúde, né, que essas são ditas as prioridades, né, para um estado de bem-estar social. No entanto, né, seguindo a lógica neoliberal que muito defendida, vamos ver que a conta não fecha, né? A conta não fecha. Então, priorizar a saúde, priorizar a educação, priorizar a cultura é priorizar o serviço público e os trabalhadores e trabalhadoras. Até, Mari, desculpa a minha ignorância se eu estiver forçando um pouco assim, a questão do entendimento sobre o conceito, mas um artista que recebe um edital, que ganha uma verba pública, ele acaba por ser, durante determinado período, um servidor público, né? Ele está servindo ao público, ele tem uma série de critérios que ele tem que Claro, obedecer. ele está sendo beneficiado por uma política pública, né, executando um recurso público e também tendo uma contrapartida social aí para a sociedade, porque está na Constituição o direito ao acesso à cultura, né? Nós temos direito como cidadãos a ter acesso à cultura para ter mais qualidade de vida, para ter mais bem-estar, né? Isso é um dever do Estado, né? Fazer com que o cidadão tenha um acesso à cultura. Então, o artista ele está fazendo esse trabalho estratégico, né, e social, tanto para, né, gerando emprego e renda, trabalhando com cultura, tanto como proporcionando à população aí o acesso a atividades culturais e trazendo mais qualidade de vida, porque não adianta querer só que o povo trabalhe, ganhe pouco, chegue em casa, cuide da casa, cuide da família e não tenha também nenhum momento, né, de lazer e bem-estar. Veleda, te gera uma identidade com os artistas, né? A gente viu durante o processo de golpe e do governo fascista do Bolsonaro, né? Os músicos, os artistas foram, né, escrachados ali, só querem mamar na Lei Rouanet, que é o que a gente vê também muitas vezes com servidores, como tu mencionaste, um servidor que não ganha o salário mínimo e é taxado como marajá, né? Então, te gera empatia também essa pauta? Do nosso sindicato direto, porque nós temos um projeto até dentro do Sindijus, que é construir a cesta cultural, né? Toda sexta-feira trabalhar e sempre trazer esta questão, porque por mais que a gente faça um serviço público com uma alegria que a gente tenha como trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, a gente vê que há uma política sempre de descaso, né? Porque há um projeto, né, desses governantes de não fazer o investimento. Esses dias eu estava escutando até e achei interessante, porque hoje para tu construir um filme particularmente, antigamente tu teria quase umas 400 pessoas, umas 100 pessoas para construir um filme, fazer um filme de qualidade, um curta, o que fosse. Hoje o que acontece? Com as inteligências artificiais, né, isso acaba. E aí tu tem um recurso para uma pessoa só, com um computador que possa fazer até um filme, né, digitalmente falando aqui, e muda essa estrutura, muda toda isso. E aí a gente vê o quê?
que a cultura, para mim, né, no meu olhar, ela tem que chegar onde às vezes é mais difícil. Que tem um projeto que acho que vocês fazem muito bem aqui, que é a cultura na periferia, né? E aí esses recursos às vezes ficam deficitários. Nos governos passados, né, e outros governos de direita e extrema direita, eles não querem saber de chegar a cultura para esse povo que tanto necessita da alegria, né? Então isso é importante. Acho que quando a gente vê que dar esse passo é um orçamento enorme, né, do ponto de vista, né, de um orçamento familiar, é um orçamento grande, mas não é tanto. Não é tanto quanto necessita um povo, né, de ter a sua alegria. E a cultura faz isso, né? Eu acho que esse é um grande desafio. E aí a Mari está clara, está bem correta, porque quando a gente coloca aqui governo do Estado, esses governos que se colocaram 8 anos, governo MDB e PSDB, a cultura não foi a questão central para eles. A cultura não é a questão central. E aí a gente vai ver o quê? A Araújo Viana aqui em Porto Alegre era, né, um espaço público, que era um espaço de cultura pública. Hoje a Araújo Viana é um espaço de cultura privada, né? Então, se tu tem condições financeiras, tu consegue ir no Araújo Viana. Se tu não tem, como é que tu tem cultura, né? Entende? Como é que tu tem a arte pulsando para o povo, né? É tu ter um investimento, isso. E aí, eu até antes da gente abrir o 100 ponto aqui, a gente estava falando, eu sou de uma cidade pequena, que é Estância Velha, né? E provavelmente vai ter dificuldades lá para o recurso, né, se colocar. Por que, vereador? Porque Estância Velha, eu particularmente tenho olhado que eles não têm uma lógica, né, não tem um investimento em cultura na cidade, né? E aí a gente vai se deparar que chega esse investimento e ele vai se canalizar de um jeito dentro da cidade. Às vezes não tem secretaria de cultura. Em muitos municípios não tem. É um apêndice de outra secretaria. Alguém vai ter que fazer esse trabalho. E isso é quando a gente não dá o valor devido ao que deva ser, né? E outra, tu não tem hoje dentro de uma cidade que nem Estância Velha, tu não tem um pulsante da cultura, né? Mais na periferia, mais para o povo que necessita mesmo de ter a sua alegria sendo levada, né, por pessoas que trabalharam, estudaram e às vezes didaticamente, né, autodidatas, fazem a cultura acontecer. Então isso é uma coisa que me chama a atenção, né, aqui, que vai ter esse investimento e tem que ter essas secretarias, essa estrutura para receber. Só que ele tem que chegar na ponta. Onde é a ponta? É lá no povo. Tem que chegar o dinheiro. Não é só chegar o dinheiro na secretaria e não devolver a cultura, né, para quem necessita. Então isso é uma coisa também que tem que ter um olhar. Eu acho que isso, né, se trabalha em cima disso, né, Mari? Com certeza, até procurei aqui, Estância Velha, né, vai receber, pode receber, né, porque precisa aplicar esse plano de ação, 461.427,27 da Lei Paulo Gustavo. Com certeza, para a Estância Velha, né, são recursos vultuosos e importantíssimos, né, mas como trouxe, né, o colega, o serviço público, né, tem que ter a estrutura de se movimentar, de dialogar com a sociedade para executar esse recurso. Eu acho que a Paulo Gustavo também traz uma questão muito importante, que traz alguns dispositivos na lei, né, que já foram avanços da Lei Aldir Blanc, né? Então, tá na lei, né, que é necessário ter uma participação popular, né, uma escuta à sociedade civil. Tá na lei que é necessário uma busca ativa, porque, né, até essa semana acompanhamos uma audiência pública da Secretaria de Estado da Cultura, né, do governo estadual. A audiência pública foi online, né, e depois abria segmentos naquelas breakout rooms, assim, aquelas outras salas segmentadas online. Então aconteceu uma dificuldade imensa, né, de diversas pessoas, tinha mais de 400 pessoas online, de acessar,
né? Porque não era um formato, digamos, acessível para o povo lá na ponta, trabalhador e trabalhador da cultura, que está com celular, que não tem pacote de dados, enfim, foi um processo difícil, né? Então, vai ser um trabalho imenso, né? E que eu acho que também, né, os sindicatos, os movimentos sociais têm um papel muito importante, né? Em estar trazendo essas informações, em estar dialogando com o povo lá na ponta. E, né? pode ter certeza que estás ao lado aqui de um sindicato muito parceiro, Isso porque o Sindijus aí. é conhecido como um sindicato que apoia a cultura. Não, conheço, assim, trabalho da própria CUT, né, do Sindijus, do CEPER Sindicato também, que já fui colaboradora aí da brava luta dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. E então também queria trazer também como uma reflexão importante que a Lei Paulo Gustavo, ela traz a questão das cotas na lei, né? Então, 20% de cotas para negros e negras, 10% de cotas para a população indígena, né? Isso deve ser respeitado, né, em todos os editais e chamamentos públicos que o município irá fazer. Ele traz também uma questão importante, onde cita a população quilombola, povos nômades e ciganos, mulheres, LGBTQIA+, população, pessoas com deficiência, né? Todos os indicadores sociais, né, que devem estar ali nos editais de chamamentos públicos pontuando, né, com pontuação extra, para que a gente consiga fazer com que esses fazedores e fazedoras de cultura tenham acesso ao recurso público. E também que nós vamos ter uma grande parte desses recursos para o audiovisual. E daí também penso que seria bem interessante, né, os movimentos sociais, né, pensarem numa parceria aí com os realizadores dos seus municípios para a gente conseguir também contar a história de luta, né, que temos, por exemplo, em Estância Velha, a história dos trabalhadores da cultura, a história dos trabalhadores do movimento sem terra, a própria luta em defesa da educação, ocupações, enfim. Todas essas lutas do movimento social são narrativas também que a gente pode estar explorando, né, nessa produção audiovisual que vai receber esses recursos importantes. Para pensar assim, Mari, eu agora te ouvindo assim, né, colocando em linhas mais específicas, pensando na galera que está nos assistindo, né, no músico de Esteio, Sapucaia do Sul, alguns dos colegas ali que se criaram, né, comigo, por exemplo, eu articulando aqui, né? Como é que o camarada que está com um projeto de disco, clipe, circulação, né, registro, circulação, divulgação do seu trabalho, por onde esse cara começa a se organizar para acessar esses recursos? Eu lembro que na Aldir Blanc foi até, por a gente estar em meio à pandemia, né? Houveram uma série de facilitações, né, nas questões burocráticas, às vezes, para acessar esse recurso. Eu lembro até que teve gente que acessou recurso em mais de uma cidade, por exemplo. Né? Eu lembro que isso gerava até desconforto em alguns momentos, né, entre os artistas. E picuinha mínima e mesquinha. Mas só para exemplificar, né? A minha pergunta é assim, no que esse cara tem que estar pensando agora para conseguir acessar esse recurso, daqui a quanto tempo? Né? Quais são seus passos que vão ter que ser dados para a galera que está na audiência conseguir já ir matutando como é que se organiza para acessar o recurso? Né? Então, no dia 11 de maio, né, teve esse, que vocês puderam ver nas imagens ali desse evento em Salvador, foi né, publicada a regulamentação da lei. Né? Então, após a regulamentação da lei, os municípios têm 60 dias para apresentarem seus planos de ação na plataforma Transfere.gov. Os planos de ação é o que ele pretende fazer com o recurso previsto para o município. Por exemplo, Sapucaia do Sul é mais de 1.160.000, né? Bastante, né? Para o povo de cultura de Sapucaia, mas conheço lá, tem também muita gente, né, da área da cultura. Esse 1.160.000 de Sapucaia, e isso é em todas as cidades, eles já vêm com recortes e divisão desses recursos. Então, 614.990 é para produção audiovisual,
que a Lei Paulo Gustavo tem esse recorte do audiovisual. Ele é prioritário, no caso. Ele é... Na lei, porque são recursos do Fundo Nacional de Cultura e também do Fundo Setorial do Audiovisual. E isso vale para documentário, para filme, para videoclipes, né? Então, a lei ali na regulamentação, ela traz todas essas questões. Longas, no caso, os pequenos municípios é menos recurso, então eles vão ter que optar por, né, linguagens como mini documentários, curtas, videoclipes, né? E então o município vai colocar ali 614 mil, né? Vou operar o inciso da produção audiovisual, pretendo fazer chamadas públicas e editais simplificados para curtas, documentários e videoclipes. O plano de ação ele é bem simplificado, né? Depois tem 140.572 para salas de cinema, né? Então podem ser reformadas e equipadas salas de cinema tanto públicas quanto privadas, claro que não pertencentes a essas grandes cadeias, né? Podem ser, né, um centro cultural no município, né, gestado por um coletivo, né, que já tem um trabalho com cinema, né, e pode, né, equipar uma sala de cinema. Depois tem 70 mil, exemplo de Sapucaia, né? 576 para festivais, mostras, rodadas de negócio, então festivais de videoclipes, festivais de curtas, mostras, capacitação no audiovisual. Depois tem 334.657 em Sapucaia para outras linguagens, né? Outras linguagens daí... Quanto? 334.657. Mas daí outras linguagens a gente está trabalhando com música, mas também com os povos de terreiro, com o carnaval, com blocos, com a literatura, artesanato, povos indígenas, povos quilombolas, com uma gama potente aí da diversidade cultural. Então, é preciso pensar bem qual a maneira mais democrática de dividir esse recurso, né? Pessoa jurídica e pessoa física, por exemplo. Isso. Daí, essas questões vão vir que é muito importante daí a pressão e a organização da sociedade civil para debater com o município, após ele apresentar esse plano de ação, ou desde já, que editais que ele vai colocar, que chamamentos públicos ele vai colocar na rua para executar esse valor. E que esses editais sejam o mais simplificados e acessíveis possível. Porque pode ser pessoa física, pode ser MEI, pode ser CNPJ. Não está previsto na lei que tem que ser pessoa jurídica. Não está previsto na lei, né? O município ele vai colocar essa série de regras no edital. Então, por exemplo, Sapucaia, para as demais linguagens, tem 334.657. Bom, pode usar 100 mil para dar 10 prêmios de 10 mil, depois também reservar 50 mil, se tem as comunidades quilombolas. Essa quebra-cabeça matemático, né, com como esse valor vai ser dividido, é muito importante. E as regras vão vir nesses editais. E se defende que os editais sejam simplificados, que possa ter acesso presencial, às vezes até como foi exemplo de um prêmio Trajetória que tivemos na Lei Aldir Blanc com 0800 para ligar. Sabemos que todas as etapas de mais tecnológicas e burocráticas que a gente coloca nos editais, menos os fazedores e fazedoras de cultura lá da ponta têm acesso, né? Ao mesmo tempo, sabemos que as prefeituras têm, né, dificuldade de operação. Então, é esse desafio que temos pela frente, né? 5% desse recurso o município pode usar nessa operação. Então, contratando pareceristas, ou colocando um site mais simplificado, um formulário, ou fazendo eventos presenciais descentralizados, né? Tudo isso para facilitar a distribuição desse recurso. Então, o povo da música, né, ele tanto pode dialogar com o audiovisual, né, propondo clipes, festivais de videoclipes, documentários ligados à questão da música, tanto lutar nesse recurso que é para demais linguagens, para editais de festivais, de circulação, de gravação de CD, né, de equipamento de pequenos centros culturais. A possibilidade é grande. Tá uma lindeza essa lei, Paulo Gustavo. E é o que a Mari disse, né? Isso aí veio com muita luta. E aí, nesse sentido, a gente também gostaria de te ouvir, Veleda, porque vocês agora estão numa luta também, né? Que é a questão da campanha salarial. Os colegas de vocês, a magistratura, não sei se vocês chamam de colegas, mas trabalham com vocês ali no mesmo prédio, ganharam 18%, né, na semana passada. E como é que está essa questão do reajuste para os servidores? A casta, né?
Não, eles são a casta do poder e são, né, o tacão em cima dos trabalhadores. Bom, Não são colegas, então? não são. Não tem como ser colegas, porque enquanto tu tem um orçamento que é único, que é um orçamento para a área de pessoal, né? E o investimento no serviço público, quando a gente tem que olhar ele como um investimento global, que tenha que ser as pessoas que ganham menos poderem ter uma condição de vida melhor, né? Como a Constituição prevê, né? Ter um valor. Pegar o exemplo que a gente acaba, às vezes, deixando ele de lado, o salário mínimo do Diese, né? Aí a gente trabalha só com o salário mínimo e esquece do Diese, né? Que é o que tem toda a gama desde a cultura, né? Dentro do salário mínimo, que hoje um salário mínimo não tem como tu, né, ter o acesso à cultura financeiramente, porque tu tens que ou sobrevive comendo ou não. Bom, o Tribunal de Justiça, né, no caso, ele tem uma verba que é o segundo maior orçamento do Estado, né? Hoje eu não me lembro do montante, né? Agora eu não me recordo do montante correto do quanto o tribunal recebe. Eu sei que todo mês ele recebe 6% da arrecadação do Estado, que é repassado para o Tribunal de Justiça. Este valor tem a área de pessoal que hoje é consumida praticamente mais de 40% por magistrados. Então, quando tu tem esta lógica, com 1.200 juízes para uma gama de 12 mil servidores, tu tem aqui uma política que não é de valorização. Juízes hoje recebendo 18%, não são só 18%, Guilherme. Os juízes, em 8 anos, já estão recebendo 32%. E os servidores, em 8 anos, só tiveram 6% de reposição, que não foi do Tribunal de Justiça, foi do governo do Estado, que é a reposição anual do governo. E aí, para tu ter uma ideia, nós temos uma luta ferrenha dentro do tribunal, e aí a gente vê que não tem como ser colegas, né? A administração do Tribunal de Justiça hoje, liderada pela desembargadora Iris, ela tem uma linha clara que não é valorizar trabalhador. A linha dela é uma linha meritocrática. Se tu tem meritocracia, tu leva. Se tu não tiver meritocracia, tu não leva. E foi aprovado no órgão especial há pouco tempo 12% para nós, né? E desses 12%, e dividido em 2 parcelas. Isso é importante a quem está nos assistindo, que esses 12% dentro da lógica do governo do Estado, isso em 8 anos, eu estou falando aqui, né? Entrando no 9º. Na lógica do governo do Estado, quando aumenta a contribuição do Instituto de Previdência na área de saúde, esses 12% não são nada. A pessoa não recebeu. Ela não vai receber nada. Entende? Então, quando a gente olha dentro de um salário que eu trouxe aqui, que é menos de um salário mínimo de uma servidora, 12% não é nada. Nada para essa servidora. Então, isso é a luta que nós estamos... E vocês têm acesso a essas informações sobre o orçamento do Judiciário, ali do Tribunal de Justiça? Qual é o problema? O problema é que a gente fez uma luta agora da transparência, né? Falta de transparência, porque quem nos assiste... Acho que dá para exibir o vídeo, talvez, do ato que aparece a caixa preta. A caixa preta é essa questão. Se puder, Fê, exibir Aí a gente fez essa Assembleia Geral e saiu encaminhada e colocou a questão da caixa preta, porque é bem emblemático, porque esse som que tem no fundo, ele traz o seguinte: a quem beneficia essa caixa preta e a que financia? Ele beneficia a magistratura e financia os seus privilégios. Eu vou pegar aqui para todo mundo entender, para as pessoas bonita a luta da categoria, né? que estão nos assistindo, né? o que tem na caixa preta. O que tem na caixa preta é que o Tribunal de Justiça, nessa luta de 1 ano, a gente está pedindo transparência dos números, o tribunal omitiu os números. Em nenhum momento. Nem para nós e nem por um voto de um desembargador que pediu também a transparência dos números, o tribunal negou. Não deu.
E é um órgão público. Nós estamos falando aqui de um órgão público, que o orçamento tem que ser público, que qualquer cidadão teria que ter direito a esses valores. O sindicato foi tolhido esse valor, foi tolhido essas informações. Nós conseguimos tirar a informação que hoje, para a área de pessoal, que não tem nada a ver com a questão da educação, com a saúde, com a segurança, para quem nos assiste, esse dinheiro já está destinado ao Tribunal de Justiça. Se não vem para o servidor, para os trabalhadores, vai para quem? Para a cúpula. Porque aí tem 18%. Tem os penduricalhos aqui, que depois eu vou nominar alguns aqui que são importantes, que esse dinheiro estava sobrando a partir de um estudo feito pela nossa assessoria econômica, 410 milhões de reais sobrando para pessoal. Por que estava omitido esses valores? Esses valores estavam omitidos porque o Tribunal de Justiça estava pegando e destinando esses valores, já olhando para o quinquênio, que é o que é. Hoje, com o subsídio, o juiz não ganha salário mais. O nome agora é maravilhoso, né? Ele ganha salário igual, eu entendo que ele ganha. Mas ele ganha tal do subsídio, que ele é membro do poder. É a remuneração dele. Esse dinheiro seria para pagar os quinquênios, quando cada 5 anos ele receberia 5% no seu salário. Tu imagina, eu estou falando aqui que os caras tiveram 32% e o tribunal queria administrativamente pagar os quinquênios. Isso daria mais 35% no salário do juiz. Tem que ver que eles ganham pouco, né, Veleno? Eles ganham muito pouco. Não, e lembrando que na reforma administrativa do governo Leite, ele acabou com os avanços, né, do servidor e servidora pública, que Os tem quinquênios esses baixos salários, né? Então o servidor, achatando a carreira, né? Então as pessoas agora elas vão trabalhar, né, anos e anos, elas não têm mais avanços, né? E ainda utiliza na matemática imoral ali, por exemplo, quando é o salário dos professores e professoras sobre o piso do magistério, né? Ele utiliza esses avanços que ele tornou essa parcela de redutibilidade, né, para retirar dali o próprio aumento, né? Então, as manobras, assim, onde diz que está dando 30, né, agora foi os 14, né, cerca de 14% aí do piso anual, né, mas, na verdade, está dando nada, 5%, ou enfim, né, retirando do próprio avanço que eles não terão mais, né, os servidores e servidoras não terão mais. Até era isso que eu ia te perguntar agora, Mari. Tu entrou nesse assunto do leite, né? Eu queria ver como é que tu enxerga ele, né? Como é que ficou essa coisa depois do primeiro mandato? Ele teve um tensionamento com o Bolsonaro durante a pandemia, com o Roberto Jefferson, né? Que foi homofóbico com ele, né? Fez a frente ao Onyx Lorenzoni ali. Como é que tu vê ele, a diferença do primeiro mandato para agora? Como é que tu vê o governo Leite hoje? Tá botando numa... Bom, eu acho que a gente vê, né, acompanha as notícias, né, e, né, sabemos aí fazer também o recorte, né, desse verniz, né, que muitas vezes o governo traz, né. A gente se viu num impasse, né, no segundo turno, né, aqui no governo do estado, onde tivemos, né, a possibilidade de um candidato abertamente fascista, que era, né, o candidato do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, ganhar, né, e no segundo turno a outra opção, né, era o governo Eduardo Leite, né, mas que, no entanto, que desde o seu primeiro mandato vem mostrando que na política econômica, né, já era alinhado né, as políticas de Paulo Guedes, né, e segue aí o seu projeto neoliberal, privatista, de arroxo salarial dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Embora, né, durante a sua campanha tenha colocado um pouco esse verniz humanista, digamos assim, né? Mas, né, a gente está vendo, né, reforma no IP, privatização da água, privatização da energia elétrica. Lá na minha casa agora falta luz toda hora, pisca-pisca. Né? Enfim, a gente vê aí os retratos já assente, né, da privatização. Governo para os ricos. Né? Enfim, né, é desastroso, né, para a classe trabalhadora. Né?
tanto para os servidores públicos, né, que vem sofrendo desde 2019. Ele fez uma reforma administrativa que o governo Bolsonaro não conseguiu fazer essa reforma administrativa pela luta dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que era a PEC 32, que sindicatos muitos lutaram, né, e conseguiram barrar. No entanto, o governo Leite fez essa reforma administrativa no Estado, né. Então, né, nós somos resistência, né? Nós somos luta, né? Na Assembleia é um quadro onde ele consegue obtendo a maioria, mas acho que o embate, a luta e, principalmente, né, que eu acho que esse é uma tarefa nossa, né, da cultura, dos trabalhadores e trabalhadoras, que é dialogar com a população, dialogar com o povo trabalhador. Porque quando ele ataca os serviços públicos, né, ele ataca o povo trabalhador, porque muitas vezes se coloca o povo trabalhador, né, da carteira assinada, ou o povo trabalhador autônomo, contra os servidores públicos, né, com essa falácia de que são altos salários, né, não consegue fazer esse recorte, né, que a grande maioria dos servidores e servidoras públicas também tem baixos salários, né, também sofre com o arroz salarial. E quanto mais precarizado forem os serviços públicos, mais prejudicado vai sair o povo trabalhador, né? Quanto mais o SUS estiver sucateado, quanto mais as escolas públicas estiverem, né, em ruínas, né? Quanto mais não tivermos cultura, quanto mais não tivermos segurança, tudo isso são serviços públicos, né? Mais o povo trabalhador vai sair prejudicado, né? E é essa relação e comunicação, e também daí vem a importância da comunicação que a gente tem que fazer, né? Porque muitas vezes a mídia traz esse retrato e o povo lá que está trabalhando, que está entregando, né, enfim, de aplicativo, tem uma demonização do servidor e servidora pública, né? E eu acho que essa é uma tarefa importantíssima da comunicação e também da cultura, de trazer essa consciência para as pessoas. Eu acho que é isso que a gente se propõe aqui também, né, Guilherme? Esse ponto aqui. Essa é a ideia do podcast. E a Mari, então, trabalha na Assembleia, né, assessora da Comissão de Cultura e Educação, e acompanha bem de perto como é que está a correlação lá, né? E o Sindijus estava com uma estratégia dentro da Assembleia que era postergar a votação, né, do reajuste para a magistratura para fazer com que o tribunal também colocasse o projeto dos servidores juntos, e aí vai com outra força, né? Essa batalha o Sindijus perdeu, né? Votaram o reajuste da magistratura, e a gente gostaria de te ouvir, Veleda, até porque essa transmissão está sendo feita cruzada com o Sindijus, então a base está assistindo. Após essa votação dos 18%, quais são os próximos passos do sindicato? Nós tivemos um gosto de vitória. Tivemos na Assembleia Legislativa. Por quê? Eles levaram 18%, mas não levaram a automaticidade. Ali que era a grande vitória, porque o Tribunal de Justiça queria tirar o direito do parlamento de dizer se tem direito ou não a ter uma reposição no subsídio. Eles queriam se vincular aos ministros do STF. Mas eles meio que tentam sabendo que vão perder, né, Veleda? Essa aí. Eles tentaram, mas essa era a cartada, a menina dos olhos da desembargadora Iris, era essa. Era buscar esta possibilidade. Articularam lá dentro e tudo. E aí nós fizemos o nosso trabalho, né, dentro da Assembleia, porque não pode. Esta lógica, né, de qualquer pessoa que tenha receber dinheiro do Estado, né, que é aí que venha, sem passar pelos representantes, né, entre aspas, dos representantes do povo. Sim, porque senão que não dá para dizer que são do representante do povo. Um juiz lá em São Paulo ganhava um direito, que é um estado riquíssimo, e aí aqui no Rio Grande do Sul, que é uma realidade completamente diferente, teria automaticidade. A automaticidade é que nem o STF. O ministro do STF ganha um reajuste, só que ele tem que passar pela Câmara dos Deputados. Aqui não precisaria, mas passa por Assembleia Legislativa nenhuma. Então, esse era a farra, né? A farra do dinheiro público, Guilherme, ela é bem clara no judiciário, porque assim, me parece que os caras querem se enriquecer com o dinheiro do povo, né? Eles agora inventaram o tal do auxílio creche, tá? Para eles. Isso foi pedido pela Associação dos Juízes para pagar o auxílio creche. E qual é a média do salário deles, Juliano, mais ou menos? O juiz hoje é 35 mil. E precisa do auxílio creche. Aí eles precisariam do auxílio creche. Lembra a farra do auxílio moradia? A farra do auxílio moradia era isso. Todo mundo tinha direito ao auxílio moradia. E aí teve que ver denúncias e teve que tentar moralizar um troço que não é moral. É imoral, no meu entendimento, né? O pior, para ter uma ideia, o juiz hoje, dessa farra do dinheiro, é o seguinte: o auxílio creche está suspenso, ainda não começaram a pagar. Mas eles ganham tal de uma verba de acervo, tá?
O que significa? Os processos que entram durante o mês, passou de um número X, 800 processos, esse juiz tem direito a receber em torno de R$9.000. Para ter uma ideia. Isso é o que eles querem. Eles que estão recebendo já. O pior é o subsídio atrasado. Em 2005 a 2009, foi instituído o subsídio em 2005. O Judiciário Gaúcho foi em 2009. Eles tiveram retroatividade a este período. Sabe quanto um juiz hoje ganha, em média, pelo CNJ que determinou? Dividido esse valor, que daria 340 mil para cada juiz, eles dividiram em 24 parcelas. Em média, dá em torno de 13 mil para cada magistrado. Então, eu estou falando aqui de 9 mil mais 13 mil. Não contente com isso, eles buscaram agora o auxílio creche retroativo, a 2006. Qualquer cidadão que está nos assistindo, quando faz um pedido judicialmente, o que o advogado diz para ele? O seu direito está prescrito, só tem direito a 5 anos atrás. O deles é de 2005 para cá. Gente, é um absurdo, né? É porque tem a caneta na mão. Absurdo atrás de absurdo. É só um atrás do outro, né? Entendeu? Então, quando a nossa batalha dentro do Tribunal de Justiça se trava, né? E aí a gente tem que entender o sindicato, quando ele coloca essa pauta, não é porque ele diz, eu sou contra que o juiz ganhe bem. Não sou contra que trabalhador nenhum ganhe bem. Eu sou contra que alguns começam a ganhar bem, né, da mais-valia para alguém ser pisoteado. Aqui nós estamos falando no serviço público quanto categoria de trabalhadores e trabalhadoras que não tem investimento. O governo Leite faz uma opção, ele faz uma opção de não investir. No final do ano, o que eles aprovaram aqui? Aprovaram 32% para o governador, 47% para o vice e 16% para os deputados. E agora 18% para a magistratura. Quer dizer o quê? Que nós estamos falando aqui dos maiores salários do Estado e eles estão tranquilos, entende? E aí não tem investimento no serviço público, a gente vê o sucateamento. Aí quando uma pessoa que tu pega um Uber, e aí o cara do Uber diz que não, são todos Marajá, porque é o que a Rosane de Oliveira nos vende, né? Vende para a sociedade esta informação. Quando ele necessita, ele busca onde? A segurança, ele busca onde? A saúde. Ele busca no serviço público, porque ele não tem condições, fazendo Uber hoje, 14 horas de trabalho por dia, conseguir pagar um plano de saúde. Com certeza. E Veleda, só uma dúvida. Se o tribunal insistir com 12% para os servidores, é greve? Nós estamos em estado de greve, né? Ainda, nós estamos esperando que o projeto chegue na Assembleia Legislativa, porque nós entendemos que este projeto do Tribunal de Justiça, que é da meritocracia, ele traz vários penduricalhos ali, né, de GDI, que é um incentivo de trabalho se o cara atingir uma meta. Esse dinheiro pode ser revertido na matriz salarial dos servidores. Então, uma emenda, vocês estão por uma emenda. Emenda é algo que a gente consiga melhorar a questão financeira para quem que está hoje prejudicado. Né? Mas dentro do tribunal não tem esperança de melhorar o índice. Tribunal de Justiça hoje... Fernando, se der para exibir o outro vídeo institucional do Sindijus, por favor. O Tribunal de Justiça hoje tem uma política... Está faltando transparência, negociação e isonomia no Tribunal de Justiça do Estado. A transparência e a isonomia, quando a gente fala... A transparência eu falei aqui dos números que eles omitiram os 410 milhões por causa da saída agora para o auxílio creche. A isonomia, eles colocam o seguinte, ó, que nós vamos receber 12 mais 6 do governo do Estado, daria 19,10 e eles 18. Só que eles esqueceram que eles já levaram 16,38. Eles esquecem dos penduricalhos que eles estão tendo, entende? Para que um trabalhador tenha que pagar essa conta. Nós, no caso dos servidores públicos do judiciário. Então, isso é um pouco assim que a gente, quando coloca uma campanha dessa, a gente está construindo com a categoria, né? E uma coisa que tem que ficar claro aqui no 100 Ponto, né, para quem nos ouve e nos assiste, é que, olha, a gente não é um serviço que tenha que
entrar numa greve, tenha que fazer uma greve. Isso é consequência do patrão. Quando o patrão te manda fazer a greve, porque é que ele não atendeu às tuas reivindicações. Então, a obrigação de um sindicato de luta é buscar este caminho. Essa é a última ferramenta do trabalhador, né? É decretar uma greve que vai ter que ter prejuízo para alguém. E quem é que tem o prejuízo? Praticamente no serviço do judiciário é os advogados e o cidadão que busca o seu direito. Só quando o cidadão busca o direito dele, ele tem que ver que dentro da Casa da Justiça os trabalhadores não têm direito, que é o que a gente coloca ali. Falta de isonomia, falta de transparência e falta o que é mais importante, é negociar. Quando tu tem uma direção que não negocia, tu tem uma direção que não quer que os trabalhadores avancem nas suas pautas. E esse é o caso dessa administração, da desembargadora Iris, é bem claro isso. Ela não quer negociar porque ela acha que a caneta dela é maior que a organização da classe trabalhadora. E aí o Sindijus está organizando nas visitas, né, esta possibilidade se a gente vai chegar a um momento de greve ou não, né? Tá aí, então, os trabalhadores da justiça mostrando, se defendendo, né, das acusações da mídia tradicional, né, de que são marajás, né, de que não deveriam estar fazendo greve, que a greve prejudica outros setores da sociedade, que é esse também o mantra, né, que é recitado a todo momento pela mídia tradicional. E está aqui também a representante da cultura, né, que também é a todo momento, né, achincalhado, colocado nessa mesma história, né? Lei Rouanet é para artista incompetente mamar na teta do governo. Então imagina agora Lei Paulo Gustavo com esse recurso finalmente justo, né, que chega nas mãos dos fazedores de cultura. Também nos defendendo agora, né? Colocando que, olha, a gente está buscando o mínimo de dignidade para as nossas categorias, né? Acho que a gente vai se encaminhando para o final, Guilherme. Pedir para o pessoal fazer as saudações, as suas considerações finais, e lembrando, né, de pedir para o pessoal nos acompanhar nas redes, né? Seguir o Sindicato dos Bancários, a página da CUT, né? E a nossa página no Instagram, né, do 100 Ponto. É isso, por favor, então, começando pela Mari. Então, gostaria de agradecer e parabenizar o 100 Ponto, né, os colaboradores, Sindibancários, também grande parceiro da cultura, Sindijus, CUT. Saudar, né, então, que quando a gente está falando de cultura, quando a gente está falando desse novo paradigma das políticas culturais, a gente está falando do retorno do Ministério da Cultura, né, com o governo Lula, pois, né, desde o golpe misógino contra a presidenta Dilma, a cultura é atacada, o Ministério extinto, durante o governo Bolsonaro, né, totalmente demonizada, né, e é a luta organizada dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura que fizeram, então, a Lei Aldir Blanc ser realidade, que ajudaram a, né, eleger o presidente Lula e que agora aí também nas palavras, né, do presidente Lula e dos representantes, a cultura está no centro, né, desse nosso novo, né, dessa retomada desse projeto de nação popular com poder ao povo. Então, eu acho que é um caminho de muita esperança, né? Vamos esperançar, lutar, não tirar o pé da rua para fazer esses recursos chegarem na ponta, para fazer a cultura retomar de verdade, né, esse lugar central aí na união, na reconstrução do Brasil. Estamos juntos, é trabalhador unificado na luta. Muito obrigado, Mário. Mari, só uma questão. A gente está aqui no estúdio com dois artistas, né? O Ciro e a Fernanda, que está operando aqui, a técnica. Também estão convidados para participar aí da construção da lei Paulo Gustavo, das agendas. Ciro, Fernanda, e fica o recado aí a todos os fazedores e fazedoras da cultura. Né, sigam aí as redes sociais do MINC, né, @MINC, né, o Ministério da Cultura. Né, essa semana, né, teremos uma atividade presencial, né, com os representantes Pedro Vasconcelos e Binho Riane Perinotto, para atender gestores públicos da área da cultura.
Mas o MINC está com um canal aberto, né? Logo mais também estarão inaugurando aí os escritórios estaduais, né? Como falou o presidente Lula, vamos ter aí os comitês populares de cultura também, né? Não vou dar assim agenda de dias, né, certinhos para a gente não perder aí a temporalidade do programa, mas estamos com tanto o próprio governo do estado, né, que a gente também tem que ficar fiscalizando, vai receber mais de 90 milhões de reais, uma agenda aí de diálogo com a sociedade, tanto o Ministério da Cultura de portas abertas para a gente seguir tirando dúvidas e capacitando aí os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Estou à disposição na Comissão de Educação e Cultura da Assembleia, presidida pela deputada Sofia Cavedon. Temos um GT Articula Lei Paulo Gustavo. Também qualquer coisa, batam ali. É a casa do povo, né? Então, estamos à disposição. Companheiro Veleda. Então, agradecer o 100 Ponto, a CUT, os bancários, né, dessas parcerias que a gente tem, porque só unidos, né, que a gente vai conseguir transformar esse país que a gente tanto pensa e tanto busca. Desde 2001, quando a gente fez o primeiro Fórum Social Mundial aqui, a gente diz, né, um outro mundo é possível, a outra cultura nossa é possível, né, o nosso sindicalismo é possível, e a nossa comunicação é possível fora dessa mídia aí hegemônica, essa mídia marrom. Então, quero agradecer aqui, Guilherme, Ciro, Mari, para poder, com vocês, né, esse espaço compartilhado aqui, né, o 100 Ponto e a nossa categoria, que nós vamos estar sempre na luta conjunto aí para fazer essa transformação. Esperamos que esses recursos cheguem na ponta como a gente quer, né? Aquele povo, aquele músico que nem o Ciro, né, possa ter um pouco desse recurso e colocar sua arte para além, né, do que possa chegar. Depois temos que falar mais daquela cesta cultural do Sindijus. Cesta cultural do Sindijus. Aí nós vamos agora, já para dar um spoiler aqui, em julho vamos fazer um grande congresso, vai entrar cultura dentro desse congresso, claramente, né? E nós vamos fazer um grande congresso que vai discutir um ponto que está meio longe. E as marchas agora, que vai acontecer em agosto das Margaridas, depois do nosso congresso, ela traz como ponto central o bem viver. Porque a gente acabou esquecendo este bem viver. E aí a gente vai buscar e resgatar dentro do Sindijus, né, qual seria a lógica do bem viver na justiça, qual seria a lógica do bem viver na cultura, qual seria a lógica do bem viver do campo, da cidade, né? Todos esses nós vamos estar discutindo do dia 27 de julho a 30. Claro que vamos contar com a presença do 100 Ponto, da Mari, de vocês todos lá com os bancários e a CUT. Com certeza. Que maravilha, mais uma excelente prosa aqui no 100 Ponto. Esse é um programa interativo, então, para quem está nos assistindo, mandem sugestões de entrevistados, de temas para serem debatidos. A gente tem que também enfrentar essa ditadura do algoritmo, né? Muitas vezes ele não tem aquele alcance X, então o projeto não é demorado, a gente está começando, mas já estamos com grandes edições. Essa foi mais uma. Depois também ali no nosso Instagram, @100ponto, em parceria com a CUT também, vamos convidar os parceiros também. Muitas vezes a gente faz aquela publicação compartilhada, vão os cortes do programa, né? Que também é uma linguagem interessante do podcast. E a gente pede para quem está assistindo a ajudar nessa interação, mandando sugestões, mas também compartilhando o conteúdo. É isso. Muito obrigado, uma vez mais, e até a próxima edição do 100 Ponto.